Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre a LZR, o Alzirão da Massa, né? Mais um mês acompanhando este fundo e hoje eu vou passar alguns conceitos para vocês de algo que eles colocaram no relatório que não explicam muito bem e aí eu queria, obviamente, melhorar isso para vocês. Então o relatório agora é de agosto de 24. O fundo está nesse processo de aquisição de vários imóveis, né? Eu não me lembro de cabeça agora se são 5, se são 6 imóveis. Então, ainda assim como todos os outros fundos que estão comprando imóveis, é muito difícil da gente ver o resultado disso ainda, né? A gente tem que esperar o caixa sair, o imóvel entrar, o imóvel já entrar no portfólio do fundo, gerar resultado. Então, ainda demora um pouquinho. Então, sobre a questão de reajuste, né, no mês de agosto, os contratos de aluguel de 2 imóveis BRF e do imóvel da Fenza, né, da Coca-Cola, foram atualizados pela inflação, 4,49%. Lembrando que o LZR, todos os contratos são atípicos, então só há reajuste inflacionário. Ainda no segundo semestre, em outubro, teremos correções dos imóveis da Dupont e do Pueridomus. O LZR hoje conta com 19 imóveis totalmente adimplentes e diversificados, né? Quer dizer, amplamente diversificados. Eu hoje tô numa boa aqui. Eu tava fazendo muito fundo Fiagro, fundo de papel, e aí eu sempre fico com a questão do adimplente na cabeça. Bom, aqui foi o que eu falei no início, né? O fundo ele tem uma posição de caixa ainda de 390 milhões, 30% do PL, porque ele ainda está nesse processo de compra dos imóveis. E seguimos executando as diligências necessárias para finalizar o data center Scala, que ainda eles nem mencionaram como é que está isso, porque todo o relatório eles vinham comentando sobre que eles tinham que aguardar para ver como é que vai ficar o imóvel, quais foram os danos lá das enchentes. 2 lojas do grupo Açaí, localizadas em São Paulo, e 2 centros diagnósticos CB, que a gente já falou sobre isso aí. O fundo pagou 75 centavos, né, um centavinho a menos do que o mês passado. Eles colocam, no mês as receitas totais já consideram os aluguéis cheios dos ativos, né, da loja e centro de distribuição do Obro, o CD do Mercado Livre, sendo que os aluguéis recebidos substituem os rendimentos da renda fixa, né? Então a gente falou bastante sobre isso quando analisou cada uma das compras. A questão da venda do IPG, né, que a deixou de ter a despesa. E aí, pessoal, eles trouxeram algo diferente esse mês, falando sobre alavancagem, né? Eles quiseram dar uma satisfação para os cotistas, principalmente porque o CD, acho que é do Mercado Livre ou do Oba, né? Eles fizeram um CRI e aumentou bem a alavancagem do LZE. A gente chegou a comentar sobre isso, né? E aí eu fiquei pensando, será que eles assistiram o vídeo de alavancagem que eu fiz no domingo e mostrando que a importância de você em tese não ter alavancagem ou mostrar como a alavancagem bem feita pode trazer resultado, sim, e é o que a gente espera como cotista, né, do LZR. Então eles fizeram um disclaimer aqui, uma explicação sobre a alavancagem, né? O fim de auxiliar os nossos investidores e o mercado geral a avaliarem de forma adequada e completa as aquisições alavancadas realizadas pelo LZR, compartilhando alguns pontos relacionados ao tema. Então, obviamente, eles colocam aqui que todo o foco da alavancagem é geração de valor para o investidor. Não se esperava menos que isso. E aqui, pessoal, eles colocam alguns itens mostrando da questão da alavancagem e como a questão de como ela é feita. E o primeiro ponto, que eu acho que é o mais importante de todos, eles colocam aqui, o próprio regulamento do ALZR só permite que novas aquisições sejam realizadas a partir do cumprimento de determinadas condições específicas, como contratos fortes atípicos de no mínimo 5 anos de prazo, inquilinos com excelentes qualidades de crédito e um cap rate mínimo de NTNB 3% ao ano. E essas condições são sempre devidamente cumpridas. E aqui, pessoal, eu falo isso exatamente, esse é um dos pontos que para quem já me acompanha há algum tempo, e principalmente desde a última e da penúltima emissão, que o ALZR ele leva um certo tempo para alocar os recursos. E o grande motivo dessa demora, em tese, são as condições restritivas do regulamento. Pessoal, o regulamento do LZR é um dos mais travados que a gente tem hoje
no mercado de fundo imobiliário. Então, por exemplo, se o cap rate, e aqui há uma justificativa inclusive do problema da questão quando teve o cap rate lá da compra das lojas da Decathlon, que eles colocaram esse cap rate aqui e o TRXF veio com cap rate melhor e levou para menor, né? Veio para o cap rate mais interessante para o vendedor e passou por cima porque o LZR não poderia abaixar a oferta, porque por regulamento ele tem regras a cumprir na compra dos imóveis. Tanto é também que ele tem regras para quem aluga os imóveis. Então eu venho falando isso um bom tempo já para vocês. O LZR ele é um dos fundos que mais trava regulamento, é o mais travado. Por um certo lado é bom porque traz uma segurança muito grande para o investidor, que ele não vai colocar qualquer imóvel, não vai colocar qualquer inquilino para dentro, mas por outro lado também isso segura um pouco, demora um pouco para ele fazer as alocações exatamente para cumprir esses requisitos. E até mesmo em função disso, eles colocam no item 2 aqui que ao mesmo tempo que os ativos-alvo minimizam os potenciais de inadimplência, habilitam o fundo para o desenvolvimento e utilização de instrumento de créditos bastante favoráveis, dado que essa política, né, elas são bem restritiva, ou seja, o fundo tem regra de estabelecer empresas com faturamento, acho que, se eu não me engano, acho que é 400 milhões por ano, né, no mínimo de faturamento, contratos muito bem travados, contratos fortes, cap rate mínimo de compra, ou seja, um perfil de uma avaliação de risco bem feita. Então isso na hora de levantar o crédito facilita muito, porque a chance de você ter um problema de inadimplência fica muito menor, e isso acaba trazendo taxas melhores. Eles colocaram: as receitas geradas com as locações dos imóveis são sempre substancialmente maiores do que os custos de juros do CRI. Para você que assistiu o vídeo de alavancagem, lembra, né, pessoal, que quando o imóvel faz um CRI, ele se torna um fundo de tijolo, se torna um devedor de um CRI, a parte de juros e correção monetária é paga pelo fluxo de pagamento dos aluguéis. Normalmente o fundo dá esse fluxo de pagamento para o pagamento dos juros e correção. E aqui eles colocam que as locações são maiores do que isso. Então isso não teria problema para a questão de pagamento. E aqui eles falam, acho que eles não colocaram amortização, acho que colocaram amortização só no final. Os fluxos de pagamentos de juros são compatíveis e sincronizados, como a gente já falou. Conforme os financiamentos são amortizados, os seus custos de juros diminuem, resultado de caixa gerado por ativo amplamente graduado. Ao mesmo tempo, as receitas de locação vão sendo reajustadas pelo IPCA. As parcelas de amortização são sempre bem inferiores aos gerados pelas respectivas locações. E um dos objetivos da nossa gestão é nunca deixar o caixa muito baixo, antevendo precisamente o cumprimento dessas obrigações e a possibilidade de realização de novas emissões. Obviamente que isso tá no radar do LZR, né? Então, obviamente que ele vai ter tempo ainda se precisar fazer emissão, e normalmente as emissões do LZR nunca tiveram problema. E aqui, pessoal, eles colocam um ponto que eu estava esquecendo, que na verdade eles colocam aqui, ó. A partir do caixa excedente, eles falam que geram resultado para os nossos investidores, a partir do caixa excedente resultando dos fluxos de recebíveis de juros, criando uma situação que otimiza o cash on cash yield do capital alocado em cada ativo do fundo. E aí eles mostram aqui um exemplo, né, do resultado gerado e o cash on cash yield aqui em cima, do fluxo de imóvel Coca-Cola da Fenza. Só que aí que tem um ponto. Eles não explicam o que é esse cash on cash aqui. E para quem não está acostumado, e aqui é um problema que muitos fundos têm de colocar termos em inglês, colocar termos que não são para pessoas leigas. São pessoas que são do mercado financeiro, e às vezes os fundos esquecem que a grande maioria dos investidores são pequenos poupadores que estão colocando lá o seu recurso mensal para poder fazer uma aposentadoria e não tem noção e nem precisam saber o que são esses termos. E aí, pessoal, o que eu fiz para vocês? Antes de continuar aqui, eu quero explicar para vocês o que é esse bendito cash on cash yield. Então eu fiz uma apresentação aqui para vocês, já vou colocar aqui na tela. Então, pessoal, o que é o cash on cash yield? Vamos pensar o seguinte: primeiro eu fiz uma definição aqui, na verdade é mais para vocês terem assim, ó, é uma medida de retorno financeiro que mostra quanto dinheiro o fundo está ganhando em relação ao que foi investido.
Essa frase cash on cash yield quer dizer que o fundo usa financiamento para aumentar o retorno sobre o dinheiro que os investidores colocaram, otimizando o rendimento sobre cada ativo que possui. Bom, na verdade continua na mesma, então eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Vamos supor o seguinte, pessoal, suponha que o fundo ele comprou um imóvel por 1 milhão e ele faz uma seguinte compra, ele usa 700 mil reais de capital próprio e 300 mil reais ele faz um CRI. E aí, essa aqui é a situação hipotética. Então, só para a gente fechar. O imóvel foi avaliado em 1 milhão, ele pega 700 mil de dinheiro próprio, 300 mil ele pega emprestado, e vamos supor que esse imóvel ele gere uma receita de 120 mil reais no ano. A questão é a seguinte, pessoal, olha só, a gente precisa calcular qual é o rendimento líquido desse imóvel. E aí, para a gente calcular isso, a gente precisa saber qual que é o custo dessa dívida, quanto de juros ele está pagando lá na despesa financeira, que são os juros e a correção monetária. Vamos supor, eu fiz aqui para ficar fácil, que essa dívida dele, ela está sendo remunerada a 5% ao ano. É um pré-fixado aí, sendo remunerado 5% ao ano. Então, 5% de 300 mil dá 15 mil. Então, o rendimento líquido anual está dando 120 mil, menos 15 mil, 105 mil. E aí que tá, pessoal, o que é o cash on cash yield? Ele mede esse retorno do capital que de fato foi investido, no caso o capital próprio. Então se a gente pegar e dividir os 105 mil, que é o rendimento líquido, pelo quanto o fundo de fato ele mobilizou de caixa dele, de dinheiro dele, tem um retorno de 15% de yield, né, nesse cash on yield. E aí eu vou mostrar para vocês agora como é que seria se o fundo não tivesse feito o empréstimo. Se ele não tivesse feito o empréstimo, pessoal, ele teria mobilizado 1 milhão. Então ele não teria pegado emprestado, ele teria, em vez de 700, ele teria mobilizado 1 milhão. Tirado do caixa. O imóvel continua dando 120 mil por ano. Como esse daqui ele é o rendimento líquido, obviamente, pessoal, eu estou tirando as despesas aqui, eu estou falando do rendimento líquido. Como não tem nenhum empréstimo, não tem nenhum CRI, então não tem o porquê tirar de desconto de despesa financeira. Então o cash on cash yield, basta você dividir os 120 mil por 1 milhão. Olha só quanto é o resultado, 12%. Então se a gente pegar aqui, pessoal, essa modalidade aqui traz um resultado maior do que a primeira. Então esse é o cash on cash yield, né? É você pegar, é o que a gente fala do dividendo do yield alavancado, que a gente mostrou, que eu mostrei para vocês no vídeo de domingo, que é aquele yield que quando o fundo ele mobiliza menos caixa e tem um retorno igual que se ele tivesse mobilizado o caixa inteiro, ele tem um retorno maior, mas sempre lembrando, pessoal, que o fundo vai precisar pagar esse empréstimo, né? A gente não pode esquecer disso. Bom, então é só para ficar claro o que é esse cash on cash yield, porque às vezes aqui a gente vê, né, o cash on cash yield acima do resultado gerado, como eu mostrei para vocês, né? Então esse aqui é o ponto mostrando que de fato no caso do imóvel da Coca-Cola FEMSA, como o fundo ainda está pagando esse CRI, valeu a pena pelo resultado que ele trouxe. Ele fala aqui, ó, tudo isso resulta em um fluxo de caixa bem gerenciado e dispensável para a saúde financeira do LZR. Aí eles até colocam aqui no final o disclaimer, né? Entendemos que alguns investidores não se sentem muito confortáveis com a assunção de dívidas pelo fundo. Mas entendemos também que alavancagens bem feitas e bem contratadas permitem que a LZR se beneficiar de uma estrutura de capital otimizada a partir de uma utilização de instrumentos poderosos e de geração de valor de aquisição dos seus ativos. E aqui, eu acho que aqui aí você pode estar falando, Eric, mas o TRXF não faz isso e você não mete o pau na alavancagem dele. E hoje, se a gente for pegar aqui, a alavancagem do ALZR, acho que ela é um pouco menor se a gente for pegar o TRXB, ela está muito parecida, né? Está em 37% o índice de alavancagem do ALZR, que é muito grande, né? Se a gente for pegar, é muita coisa. Aí você pode estar falando, Eric, então por que no caso do TRXF você critica e no ALZR você não critica? Aí tem uma vírgula aí, né, pessoal? Eu também não gosto desse tipo de alavancagem, e aí quem assistiu o vídeo de domingo vai entender o que eu falei, o porquê disso, né? Porque quando você tem uma alavancagem desse nível, por mais que ela seja bem feita, você tem que torcer para a situação econômica estar boa, principalmente nos eventos de amortização, que são aqueles momentos onde o fundo precisa de um volume maior de caixa. Nesse caso, a parte de juros e correção
mostra-se muito bem tranquilo, porque o fluxo de pagamento dos aluguéis, por serem contratos robustos, eles são suficientes para pagar os juros e correção, ou seja, a despesa financeira está tranquila. A grande questão são as amortizações, que é isso que a gente precisa ver. Mas, por outro lado, o que eu gosto desse tipo de informação é a transparência que o fundo dá para o cotista e mostra resultado da alavancagem, coisa que o TRXF não mostra. E eu acho que eles poderiam mostrar, até para tranquilizar um pouco o cotista, né, o quanto de alavancagem que o fundo tem, o resultado que as alavancagens anteriores deram. Isso é muito importante. Quem sabe, né, isso daqui não sirva de exemplo para o TRXF fazer também. Bom, o fundo ele atingiu, tem 154 mil cotistas, 155 mil cotistas, pagou 75 centavos. Aqui a questão da distribuição, né? Ele vinha caindo, aí aumentou 76, agora está com 75, mas é aquilo que eu falei, a gente ainda tem que esperar toda essa movimentação de saída de caixa, entrada dos ativos, para ver como é que o fundo vai ficar, e eu acredito que até o final do ano isso se resolva. Aqui as obrigações, foi criada esse novo CRI, né? Que é o CRI lá do OBA, que foi um dos problemas, que as pessoas criticaram um pouco, né? E a alavancagem do fundo subiu para 0,37 aqui, e aqui outro ponto, eles incluem a alavancagem do TSRE, né, do Dupont, diferentemente lá do TRXF que demorou, e ainda assim eles apresentam ela separada. Mas é bom quando o fundo junta, porque de fato a alavancagem é do ALZR, assim como é do TRXF lá também. Beleza? Aqui, pessoal, vacância continua zerada. E a composição dos imóveis, a gente também tem que esperar a entrada de todos os outros imóveis para ver. O fundo voltou a aumentar o número de cotistas. Também acho que tem muita questão do preço, né? Porque o LCR hoje está negociando a R$ 104. Acho que está mais baixo até que na pandemia. Meio absurdo. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu sempre gosto de trazer esses conceitos para vocês, para que vocês se tornem bons investidores e principalmente tomem as decisões por si só. Não usem como dica eu quero que vocês usem isso como base para tomada de decisão que sempre vai ser sua. Beleza, pessoal? Então eu espero vocês no próximo vídeo.